volta bom. Fala para ele. Aleluia. Peixe está falando de alma e peixe está falando de palavra. Não falta alma e também não falta a palavra de Deus que a primazia. Esta noite. Aleluia. Podemos sentir a cheia de Deus, amém, irmãos? Só um aquecimento espiritual. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escrever a São Lucas. Texto bem conhecido de todos nós aqui presentes. Aleluia. Evangelho segundo escrever a São Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Evangelho segundo escrever a São Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Texto muito falado, pregado, conhecido de todos nós praticantes da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Os irmãos acharam, diga vitória. Nos diz assim, a partir do versículo 11, a epígrafe do texto está dizendo: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Versículo de número 11 nos diz: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande. Versículo 12: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande da cidade que ia com ela. Versículo 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse não. Versículo 14: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Podem tomar os assentos, amados. Amados irmãos, aqui essas palavras, essa história deste texto, Lucas, ele vem trazendo uma verdade acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. Essas palavras aqui, essa história aqui, nós só sabemos porque um dos filhos da fé do apóstolo São Paulo, ele teve a sensibilidade de deixar escrito, ora saber, doutor Lucas. E Lucas, irmãos, a Bíblia diz que ele nunca andara com Jesus. Lucas nunca presenciou Jesus sobre a face da terra. O texto diz, irmãos, a história deixa bem claro que Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas, na capital que era da pornografia, a terceira potência monetária, a capital onde existia a Deus dos ventos, que era Deus da prostituta, conhecemos como Corintos. Paulo, na sua viagem missionária, ali ele é açoitado, ele é preso, ele apanha muito. E o texto diz, a história diz que existia um casal que gostava muito do apóstolo São Paulo, e ele vai à procura de um médico para atender, para cuidar das feridas de Paulo. O texto diz que aquele casal encontra agora Lucas, aquele que havia formado lá no Egito. Ora, ele era grego, mas havia formado na medicina no Egito. Então ele vai para atender, solicitar daquele casal para cuidar das feridas do apóstolo São Paulo. O texto diz, irmãos, que ele cuida das feridas do apóstolo São Paulo. São Paulo agora faz a sua viagem missionária até Jerusalém. Lucas o acompanha. Quando Paulo é levado a Roma prisioneiro, Lucas também está ali aos pés de Paulo, fielmente servindo a Paulo.